Olá, amigos amantes do mundo das lutas, boletim número 4 da história do nosso canal sobre MMA e UFC. Vem comigo para os destaques do dia de hoje, falar do Caim Velasquez, falar também do Gilberto Durinho, que pediu revanche contra Khamzat. O que você acha disso? Deixe nos comentários já, prontamente. Também falar da luta principal do UFC deste final de semana, Luque versus Mohamed. Não esqueça, deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Vídeos diários aqui pra você sobre o mundo das lutas e também a transmissão dos principais eventos pra você. E Caim Velasquez quebrou o silêncio. Em fevereiro, Velasquez foi preso e acusado de tentativa de homicídio após um suposto tiroteio ocorrido em San José, na Califórnia. De acordo com o promotor do condado de Santa Clara, Velasquez supostamente disparou uma arma calibre 40 várias vezes em um caminhão que transportava Harry Goulart Jr., um homem acusado de molestar um parente de Velasquez. Ele acabou não acertando Goulart, mas atingiu um parente de 63 anos. Velasquez teve sua fiança negada e atualmente aguarda a sua acusação. Mas ele enviou uma mensagem nas mídias sociais para seus apoiadores nesta terça-feira. Vamos às palavras dele, olha só. Para todos que expressaram seu apoio, minha família e eu nunca seremos capazes de agradecer o suficiente. Do fundo de nossos corações e das profundezas de nossas almas, somos eternamente gratos por seu amor. Seus gestos altruístas e palavras gentis me deram força em meus momentos mais sombrios. Esta história é complexa e lentamente se desenrolando enquanto falamos. As verdadeiras vítimas deste caso, que Deus lhe dê força para se apresentarem. Embora seja muito difícil reviver a dor que aconteceu com você, ao falar a verdade, a justiça será feita e sua própria cura começará. Eu nunca vou parar de ajudar ou amar minha comunidade e todos vocês. Obrigado por me amar. Caim Velasquez, fecha aspas. Interessante, né? Pedindo ajuda nas suas linhas, né? Após sua prisão, Velasquez recebeu uma onda de apoio da comunidade do MMA, conforme matéria que já passou aqui no canal. Caso você tenha perdido, vou deixar o card ou então no link na descrição para você rever. A comunidade jurídica do condado de Santa Clara tem sido menos favorável com o promotor, dizendo que Velasquez tomou a lei em suas próprias mãos, colocando em risco o público e todos no caminhão. Se condenado pelas acusações contra ele, Velasquez pode pegar mais de 20 anos de prisão, hein? Olha só. É a tal da justiça com as próprias mãos, né? Que ele tentou fazer. Isso é errado, isso é incorreto. Então ele acaba tendo que pagar agora pelo que fez. Claro que o outro lado também é de se refletir o que supostamente foi feito, então, com este familiar dele. Mas enfim, né? O lugar de fazer justiça, claro, é lá na própria justiça, principalmente pelo fato, mas enfim, não vale a pena entrar nessa seara, né? Mas muitas vezes você acaba fazendo uma injustiça se você com a cabeça quente for querer tomar a justiça para si. Enfim, tem vários motivos para isso. É complicado, é um tema muito polêmico. Se você quiser comentar sobre isso, deixe aqui na descrição. Vou adorar discutir isso com você. Trocando de assunto, falar do Durinho, ele quer revanche. Gilbert Burns está confiante de que vai cruzar com Khamzat Chimaev mais uma vez. O ex-desafiante ao título dos meio-médios do UFC e candidato de longa data, o Durinho, que tem 25 de cartel no MMA e 13,5 no UFC, quer uma revanche contra o Chimaev, que tem cartel agora 11-0 no MMA e 5-0 no UFC, após a guerra apresentada no UFC 273 de sábado, que terminou em uma decisão unânime a favor do Chimaev. A luta dos meio-médios foi uma das principais lutas do pay-per-view e foi uma luta disputada que rendeu o prêmio de luta da noite. Falamos sobre isso no boletim anterior de ontem, então se você, caso não tenha visto, vou deixar o link no card e também na descrição. Teve muita polêmica, inclusive o resultado dessa luta para muitos foi bastante polêmica. É complicado, né? Sabemos que quando a luta é muito parelha, muito equilibrada, como foi o caso dessa, também acontece isso quando o lutador, um deles é da casa, né? Não é o caso aqui, mas quando for da casa, lá dos Estados Unidos, os juízes dão aquela puxadinha pro lado deles, né? No caso aqui, certamente deram aquela puxadinha pro lado do Chimaev, que tem uma carreira promissora ainda pela frente
no UFC, então a parte comercial certamente pesa nessa hora. Mas também tem outra, né? Não quer deixar na mão dos juízes, termina a luta, né? Já que Durinho não fez, não conseguiu finalizar, acabou tendo que amargar essa derrota por decisão que para muitos não foi justa. Mas enfim, esse é o comentário. O que você acha? Durinho merecia a vitória ou não? Bom, Durinho quer enfrentá-lo novamente, mas entende que pode ter que esperar um pouco. Ele disse em entrevista à TSN: a maneira como eu vejo isso também é que ainda não terminamos. Eu acredito que não terminamos. Com certeza ele avança no ranking e eles querem fazer aquela luta com o Colby Covington, mas do jeito que eu vejo, não tenho medo de lutar contra ninguém nessa divisão. Uma e outra vez eu provei isso. Só quero uma coisa, Khamzat de volta, quero a cortesia. Eu era o número 2 e lutei contra o número 11. Quero uma revanche com o Khamzat. Se ele vencer o Colby, ele vai lutar com o Kamaru. Eu só quero minha revanche nas próximas 3 lutas dele. Quero minha revanche e acredito que não terminamos e um cara precisa finalizar. É apenas uma luta que deveria ter sido em 5 rounds. Deveria ser mais rounds. E acho que perdemos um pouco essa luta. Tá aí a palavra do Durinho, né? Que é uma luta em 5 rounds, porque para ele seria mais justo. E certamente em 5 rounds, teoricamente teríamos um vitorioso mais concreto, né? O brasileiro pressionou para que a luta com o Chimaev fosse de 25 minutos, mas o UFC decidiu contra. Já haviam 2 lutas pelo cinturão marcadas no card para o evento principal e co-principal. Durinho está confiante de que ele e Chimaev têm muito mais para dar aos fãs. Ele diz: quando me ofereceram essa luta, pedi 5 rounds. Eles me mandaram o contrato e brigaram com o Ali Abdelaziz. Eu fiquei tipo, lasque-se, eu não quero esses 3 rounds, eu quero 5 rounds. Abdelaziz disse: mas eles têm essas 2 lutas pelo título? E eu disse: eu não me importo, então faça outro, quero 5 rounds. A gente ia e voltava com o UFC e acabou sendo 3 rounds mesmo. A luta foi loucamente divertida, mas acho que se fosse 5 rounds seria muito mais divertido, disse ele. Foi sangrenta, meus amigos. Meu Deus, o que aconteceu, né? O rosto do Durinho saiu todo vermelho e o Chimaev também, né? Apanhou como não imaginava. O motivo disso está no boletim de ontem. Não vou repetir aqui. Assista o boletim de ontem que tem tudo sobre o que aconteceu nessa luta. E após os comentários do Durinho, então o Chimaev respondeu nas redes sociais. Escreveu o seguinte: em 5 rounds levarei sua alma. Até breve, garoto. Ele escreveu isso lá no Instagram. Mas que tal? O Chimaev ainda chamou o Durinho de garoto. Alguém aí tem dúvida de que queremos essa revanche? E logo? Eu adoraria assistir, foi fantástico, certamente a luta da noite, e nós transmitimos ela aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição ou no card, aí você assiste novamente, foi realmente fantástico. Khamzat Chimaev versus o nosso Burns, nosso Durinho. E para fechar o vídeo de hoje sobre MMA, o peso meio médio Vicente Luque já deve ter uma boa ideia do que esperar contra o próximo adversário. Vendo que sua primeira luta com o Belal Muhammad terminou com uma vitória por nocaute para o brasileiro, Luque acredita que o Remember the Name tentará impor uma estratégia mais voltada para o wrestling na revanche, pois enquanto o primeiro é especialista na trocação, o segundo vai bem no wrestling. Em entrevista ao canal Combate, o assassino silencioso deixou claro que se sente preparado para o grappling de Muhammad e que desenvolveu um plano de jogo que pode neutralizar completamente seu oponente. Se a luta chegar ao chão de qualquer maneira, no entanto, o lutador da Stanford MMA acrescentou que ele sempre pode contar com seu perigoso arsenal de finalizações para marcar uma vitória. Ele disse: claro que preferiria que ficasse em pé, mas acho que as chances disso são pequenas. Eu nocauteei ele na nossa primeira luta, e isso faz tempo, hein? Foi em 2016. Então ele sabe o quão perigoso eu sou em pé. Acho que ele vai optar pelo wrestling, no qual ele é muito bom. Ele dominou o Thompson, venceu todas as rodadas de forma muito decisiva, todos os rounds, né? Acho que ele vai tentar transformar a luta em uma luta livre. Ele vai tentar me sufocar contra a grade ou me derrubar e não soltar minhas mãos. Tenho praticado muito wrestling, como eu tive toda a minha carreira, então posso neutralizar o jogo dele.
Vou neutralizar, vou tentar impor minha trocação e conseguir o nocaute. Sou muito perigoso no chão também, como mostrei nas minhas últimas lutas. Eu tenho habilidades de submissão. Meu estilo é sempre atacar e finalizar a luta. Acho que ele vai tentar evitar isso. Deixar a luta um pouco mais chata e vencer por decisão. Tá aí palavras do Luke, né? Sua primeira luta, uma luta de 3 rounds, que Luke aceitou em cima da hora, terminou apenas 79 segundos do primeiro round. E enquanto ele teve tempo extra para se preparar para uma luta mais longa e difícil, ele ainda está apostando em fazer o trabalho antes que o sinal final toque. Ele diz: o plano de jogo é muito mais complexo agora. Aceitei a primeira luta com 2 semanas de antecedência. Não havia muito tempo para fazer nenhum planejamento. É diferente agora. Tivemos muito tempo para nos preparar. Tenho certeza que ele me estudou muito bem, como eu fiz com ele também. Eu tenho um plano. Eu treinei especificamente para vários cenários. Se ele quiser me agarrar, me derrubar e mesmo que ele tente me surpreender com um jogo de trocação melhorado, estarei pronto. Tenho algumas cartas na manga e você verá no dia 16. Posso prometer muita ação e uma luta muito agressiva. Não sei como vai ser, mas acho que não vai longe. Acredito que vou conseguir um nocaute ou uma finalização. Temos 5 rounds, sou um cara agressivo, procuro aberturas. Quando você adiciona tudo isso, não vai longe. Tá aí as palavras do Vincent Luque. Ele que tem cartel 21-7-1, 21 vitórias, 7 derrotas, está atualmente em uma sequência de 4 vitórias consecutivas, todas finalizadas, incluindo vitórias sobre o Michael Chiesa, o Tyron Woodley, o Randy Brown e o Nico Price. Muhammad, que tem cartel 23, 20 vitórias, 3 derrotas, não experimenta a derrota desde uma derrota por decisão para Geoff Neal no início de 2019. Atualmente ele está em uma sequência invicta de 7 lutas. Luke versus Muhammad 2 está tudo pronto para ser a atração principal do UFC deste fim de semana em sua instalação no Apex em Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Fique ligado no nosso canal, hein? Nossa transmissão não é garantida ainda, mas está a confirmar. E por falar em Khamzat Chimaev, ele provou que é um dos melhores meio-médios do UFC na noite passada. No UFC 273 ele derrotou o ex-desafiante ao título Gilbert Burns, o Durinho, por decisão unânime. Chimaev não teve tudo do seu jeito, como já falamos anteriormente, mas apesar de estar ensanguentado e machucado na competição, ele conseguiu provar que muito do hype atrás dele estava bem colocado, apesar de claramente ter vindo confiante em excesso e sem uma estratégia bem definida para vencer. Depois de passar no teste mais difícil de sua jovem carreira, o 11-0 Borz foi evasivo durante sua coletiva de imprensa pós-luta. O sueco, nascido na Chechênia, respondeu repetidamente: "Não me importo", a várias perguntas feitas pelos repórteres. Eventualmente, Chimaev decidiu revelar algo um pouco interessante quando perguntado sobre quem ele quer enfrentar em seguida. O presidente do UFC, Dana White, falou sobre o ex-desafiante 2 vezes ao título Colby Covington como o próximo homem, e Chimaev parecia muito bem com isso. Ele disse: "Vou lutar com todo mundo. É claro que se Covington não chamar a polícia e se Dana White não for pra cadeia, ficarei feliz em lutar e vir para a luta e esmagar a cara dele." O que será que ele quis dizer com isso, né? Tá bom então. Chimaev acrescentou que é claro que ele finalizaria Covington se tiver a chance de lutar com ele. Após essa resposta, Chimaev deu uma vaga resposta sobre quando ele poderia competir novamente. Ele disse: "Não sei, quando eu voltar, eu volto. Voltamos para a Suécia e nos recuperamos. Então treine mais forte e minha equipe pode falar sobre isso. Eu tenho mais motivação agora porque eu não terminei aquele cara. Eu quero acabar com todo mundo." Palavras dele. Com a vitória sobre Durinho, Chimaev pode esperar um grande salto no ranking dos meio-médios do UFC. Antes da luta ele estava em 11º, com Burns na 2ª posição. Chimaev estreou no UFC em 2020, quando conquistou 3 vitórias rápidas em poucos meses. Depois disso, ele passou muito tempo à margem, lutando contra os sintomas graves da Covid-19. Ele voltou à ação em outubro passado, com uma vitória por finalização sobre o Li Jinliang no UFC 267. Covington vem de uma vitória por decisão unânime sobre Jorge Masvidal no UFC 272 do mês passado. Antes disso, ele perdeu por decisão unânime para o campeão do UFC Kamaru Usman,
As únicas outras derrotas de Covington em sua carreira de 20 lutas são uma derrota por nocaute técnico para Usman em 2019 e uma derrota por finalização para Warlley Alves em 2015. Ele é o número 1 da divisão. Essa luta, Jorge Masvidal e Covington, está aqui no canal. Transmitimos ao vivo. Vou deixar o link aí pra você. E se você chegou até aqui, é o meu pedido de sempre, né? Além do like, da inscrição. Mas se você chegou até aqui é porque você gostou, né? Então não preciso nem pedir isso. Agora o que eu peço de verdade é para você compartilhar este link com seus amigos, grupos de MMA, para que nosso canal possa ir mais longe e continuar e até aumentar o nosso trabalho aqui, trazendo, quem sabe, mais informação para você, tá bom? Obrigado, valeu, um abraço e até o boletim. Até o próximo boletim.